Olá, gente querida, gravo para vocês hoje o meu primeiro capítulo da minha minissérie chamada Como Eu Venci no Brasil. Vou contar toda a minha saga, tá? Quando foi o meu retorno ao país em 2003 e quando as zebras começaram a acontecer. E essa brincadeira me custou eu ficar no Brasil durante 11 anos. Então, eu espero que vocês gostem. Eu espero que reflitam também se você está passando por uma situação parecida com a minha ou está para acontecer, que sirva de exemplo cada capítulo que eu mandar para vocês, que tem espaço sim de a gente vencer dentro do nosso país. Roda aí. Bem, tudo começou quando era o dia 6 de abril de 2003, quando eu avisei para minha chefe da época da McDonald's, a Miss Fay, que eu estava indo ao Brasil buscar na época a mãe do meu filho e o meu filho para recomeçarem a nossa vida aqui nos Estados Unidos. E eles tinham ido embora já na época em setembro de 2002, por consequência de um problema que eu tive no casamento, e eu estava tentando reconectar essa vida conjugal. Saí no dia 7 de avião, tranquilo, deixei um carro que eu tinha na época, um Toyotazinho velho Camry 86, comprei por $600 esse carro na época de um brasileiro. Morava em um apartamento de um quarto e um banheiro do governo em Pensacola, bem popular. E trabalhava na McDonald's já como um gerente auxiliar também em Pensacola. E um dinheirinho guardado no banco, porque eu fiquei durante 4 meses trabalhando direto na baixa temporada, chegando a ter às vezes 4 empregos. Isso eu estou falando de dezembro até abril. Na verdade, eu ficava em casa somente para dormir um pouquinho, tomar banho e morar na rua e visitar a minha casa. E era mais ou menos assim a vida que eu comecei. Enfim, cheguei a Recife e já fui na agência de turismo comprar as passagens do meu filho e da mãe dele para retornarmos no dia provavelmente 11 de abril. Eu estava já com tudo esquematizado, tinha avisado para minha família que estava retornando e da boa. Só tinha um probleminha. O meu filho, Matheus, ele nasceu aqui nos Estados Unidos em 2001, em Pensacola. Ele tem a certidão de nascimento dele americana, e quando ele retornou com a mãe dele em setembro de 2002, ela retornou apenas com um passaporte brasileiro. Ele não saiu com o passaporte americano dele, eu lembro desse detalhe. E ele entrou no Brasil com a dupla nacionalidade, mas ele só tinha o passaporte brasileiro. E eu precisava ter que pedir no consulado americano que já tem em Recife para eles fornecerem o passaporte americano do meu filho. Então, nós fomos no consulado pela tarde, a vice-cônsul nos aceitou e disse: olha, você pode vir aqui amanhã, isso era dia 10 de abril, já buscar o passaporte, tá? Porque nós vemos aqui nos registros aqui que vocês realmente são os pais dele, seu filho é americano, e amanhã o seu passaporte está pronto para o seu filho poder voltar aos Estados Unidos. E tudo certo, a gente começou a arrumar as malas, estava tudo tranquilo, eu feliz porque ia retornar para os Estados Unidos. Só tinha um detalhe: eu naquele tempo eu era ilegal, eu só tinha um visto de turista. Eu não trabalhava legalmente nos lugares com um visto de trabalho.
Eu tinha cara e a coragem, entrava e ficava nas empresas e seguia a vida. E foi assim que eu entrei e saí dos Estados Unidos durante 3 vezes. Entrava, saía e nunca tinha problema. Na boa. Quando foi no dia seguinte, pela manhã, a cônsul nos chama para ir lá buscar o passaporte e ela nos recebeu e disse o seguinte, que tinha uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa era que o meu filho realmente ele é americano, tá aqui, entrega o passaporte americano dele, ele pode entrar a hora que ele quiser no país dele. A ruim é que nós detectamos no sistema que vocês dois ficaram ilegais nos Estados Unidos, trabalharam ilegalmente nos Estados Unidos com visto turista e por isso nós estamos cancelando o seu visto de 10 anos, não só o seu, como a mãe do seu filho também, de turista. Tá bom? E quando o seu filho tornar 21 anos, aí ele pode pedir um green card para você e você aguarda o processo. Ah, mas a gente viu também no sistema que a sua mãe, ela é casada, né, com um americano, né? Ela tem um green card. A sua mãe pode também pedir o seu processo com um green card, mas demora, tá? Demora em torno de uns 8 anos até que ela veja de cidadã, viu? E boa sorte. Fim. Que ela ainda riscou o meu passaporte, né, o meu visto de turista, o meu e da mãe do meu filho, e mostrando que está anulado e cancelado. Tchau. Quando saí de lá, do consulado, naquele fadigo dia 10 de abril de 2003, faltando 3 dias, né, faltando 7 dias para o meu aniversário, inclusive, a minha vida estava completamente encerrada para eu voltar para os Estados Unidos. Nem mais, nem menos. E foi um problema, porque eu tinha ficado apenas avisado meus avós que moravam num apartamento lá próximo na cidade, centro da cidade de Recife, no quarto que eles forneceu para a mãe do meu filho e meu filho ficarem por um tempo. E quando eu cheguei em casa, avisei a eles que eu estava agora ficando em definitivo. E pior, desempregado, sem dinheiro, porque o meu cartão de débito do banco não funcionava no Brasil na época. Não pude desfazer minhas coisas lá nos Estados Unidos. Minha mãe que teve que desfazer, encerrar o apartamento, vender minhas coisas, vender o carro. Não consegui sacar o dinheiro do banco. O governo bloqueou a minha conta bancária. Tinha um dinheirinho guardado já do trabalho que eu tinha. E foi assim. Não teve essa, mas não tem mais. Meu filho só tinha ainda 2 anos de idade. E o casamento então aí que entrou em mais crise ainda, né? A gente pensava que a gente ia reconciliar e a gente acabou, foi na verdade acabando esse casamento de vez. Foi uma coisa puxando atrás com a outra. E não adiantava, porque eu já tinha 28 anos de idade. E eu tinha que me virar. Não adiantava. Toda a experiência que eu tive morando nos Estados Unidos, de 99 a 2003, mesmo entrando e saindo, mas tinha uma vida aqui nos Estados Unidos, eu tive que encarar o Recife do jeito que ele é. Uma cidade, na época, atrasada, violenta e pior, pouca oportunidade para quem não tivesse uma referência de alguém para mudar sua vida. E fazer o quê? Meus avós me acolheram sem problema nenhum, me aceitaram e disseram que eu podia passar o tempo que eu quisesse na casa deles, né? E foi isso. Eu entrei aparentemente em depressão, mas como eu tinha um filho para sustentar,
porque a minha avó tinha bondade e ela dava todo mês 120 na época reais para a mãe do meu filho para comprar os mantimentos do filho, né? Leite, pão, comida, era o que tinha. E eu tive, como eu disse, né, que encarar a vida. Não tinha para onde fugir. E comecei, né, atrás de emprego em Recife, atrás dos jornais, batendo em porta, deixando em currículo, né, destacando que eu falava inglês fluente, que era recém-chegado dos Estados Unidos, que era jovem e que estava atrás de oportunidades. Até quando o meu avô, que era um homem de bastante influência no Recife, né, ele disse: olha, eu tenho um amigo meu que é rotariano, meu avô já tinha mais de 50 anos de Rotary Club, inclusive tinha sido governador pelo governador Rotary, que ele é dono de uma rede de hotéis aqui em Recife, e tem um que ele inaugurou recente lá em Porto de Galinhas, e é um hotel internacional, e normalmente está precisando de pessoas, né, para ser um recepcionista lá, para trabalhar, para atender o público. Já que você fala inglês, né, fala um pouco de espanhol e a língua portuguesa, eu posso te indicar. Eu não vou dizer a você aqui que não, eu tenho sozinho. Não, meu avô me ajudou sim. Ele entrou em contato com esse rotariano, ele mandou me chamar e eu fui lá. Peguei um ônibus para ir para Porto de Galinha, distante. Era 1h30 de ônibus para poder chegar e 1h30 para voltar. Eu fui recebido ao gerente, que ficou meio surpreso porque ele disse: olha, eu estou abrindo a vaga aqui para você porque a gente não tem vaga, mas a gente está abrindo uma vaga, exceção porque é o do dono que está pedindo uma opção para você. E como ficamos sabendo que você é recém-chegado dos Estados Unidos, a gente não tem alguém que fale realmente fluente o inglês o quanto você fala. Então estamos abrindo essa vaga, que não tinha essa vaga, para você trabalhar. Você vai ser o nosso recepcionista e vai ser também o auditor financeiro, o fiscal da noite também. Você pega o horário das 11 às 7 da manhã, tá? E você já começa amanhã. Aí eu disse: tá, e quanto paga? Olha, a gente paga um salário mínimo nos primeiros 3 meses. Depois de 3 meses, a gente aumenta para um salário mínimo e meio. Eu vou te dar um vale transporte, você vai ter um vale refeição e você vai encontrar com um ônibus sempre lá em Boa Viagem que vai te buscar e trazer para cá e levar de volta todos os dias. Fim. Traga uma roupa esporte fino ou uma roupa social para você trabalhar aqui. Voltei para casa, voltei feliz, né? Satisfeito, porque era o que tinha para mim no momento. Agradeci muito meu avô e mãos à obra. Lá vai eu começar a trabalhar no famoso hotel chamado Summerville. Aí esse poxa, Summerville. Era chamado, na época, o Hotel das Estrelas da Globo, que passavam as férias lá. E fui, gente. Dia seguinte, tava lá, 11 da noite, conversando com a menina da noite que veio me treinar, me explicar o que eu tinha que fazer. Receber ligações, atender ligações, fazer check-in, check-out de madrugada. Enfim, um trabalho que todo recepcionista noturno tem que fazer. Eu gostava, não era ruim não. Apenas eu via. Quer dizer que somente daqui a 3 meses eu vou ganhar um salário mínimo e meio. Não lembro naquela época quanto é que era o salário. Se eu não me engano, era R$380. É isso mesmo, que depois eu fui recepcionista lá em Paranaguá, que me pagavam R$400 em 2004, foi isso mesmo. R$380 é o que eu ganhava. E eu vi, com R$380 eu não vou conseguir sustentar minha família, já que a mãe do meu filho não trabalha. Eu vou ter que dar os meus pulos. E nisso daí eu comecei a pensar: o que é que eu sou bom além de falar inglês?
eu sou comunicativo. E por trás, eu já era professor. Poderia ter tentado uma vaga se quisesse, voltar às aulas nos cursinhos de pré-vestibular, de matemática, é o que eu era antigamente. Mas eu pensei, por que eu não posso começar a ensinar inglês? Será que alguém se interessa por mim? E aí eu lembrei, no prédio que minha avó morava, eram 2 apartamentos por andar, ao todo eram 64 apartamentos. Era um prédio de classe média alta. E eu comecei a analisar as pessoas que moravam lá, né? E eu fiquei pensando, será que alguém não vai querer ter aula particular de inglês comigo? Quer dizer, eu trabalhava no hotel, mas tinha minhas folgas de dia, eu poderia fazer alguma coisa. E comecei a pensar, eu vou criar um método de falar inglês. Eu não vou fazer igual aos livros que escolas de inglês dão. Não, eu tenho um jeito. Eu vou explicar para as pessoas aqui o inglês como foi que eu aprendi sozinho aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se isso vai dar certo. Isso aí eu começo a contar a vocês no próximo capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comenta, tá? É muito importante para mim. E vamos ver o que vai dar. Aquele abraço, gente.